E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês algo que eu espero que seja rápido, que eu tenho feito vídeos muito longos e esse é um assunto que pode ser falado rapidamente, então eu não vou me emocionar tanto, ok? Eu estava fazendo um estudo e eu identifiquei algumas coisas muito interessantes. Existem nos processos de recuperação, de tratamento do álcool e droga, algumas coisas que são quase que repetidas assim, em todos os meios de melhoria, né? Vamos colocar dessa maneira. E de uma certa maneira, eu até entendo o porquê de não existir o que eu vou dizer agora, acaba que passado aquele momento de desespero, né, de vício e de degradação, e iniciando então uma nova realidade, sem uso de álcool e drogas, abstinente, sóbrio, lúcido e etc., existe um horizonte infinito desacompanhado, entre aspas. E o que eu quero dizer é o seguinte: não é uma regra, isso também não é uma verdade absoluta, mas é muito comum encontrar isso desfalcado, entre aspas, nas realidades do que tem sobre o álcool e a droga no aspecto da dependência química, do vício, da adicção, do alcoolismo, da drogadição e etc. Porque assim, quando uma pessoa tem problema com álcool e droga, já está vivendo mesmo aquele estágio final de vício, de degradação completa do corpo, da mente, da emoção, do espírito, enfim, de todas essas questões, o que acontece é que procura-se então algum tipo de internação, uma institucionalização séria que vai aplicar ali princípios que vão fazer então com que o vício seja interrompido, ou procuram-se psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, terapias de diversas qualidades. Existem os grupos anônimos das Irmandades que advêm dos 12 Passos. Enfim, existem muitas realidades, né? Os serviços públicos, os postos de saúde que fazem direcionamentos específicos para tratamentos de vícios. Então, assim, tudo isso que eu estou falando, o que ele faz? Ele faz com que haja uma ruptura do vício, faz com que exista ali naquele momento uma remoção, né, uma abstração, uma desintoxicação propriamente dita, e depois aplica-se ali por um período uma reprogramação, uma reinvenção, apresenta-se novas crenças, novas maneiras de pensar, novos manejos de existir, enfim, novas formas que seriam assim consideradas funcionais, práticas e de uma ressocialização mesmo da pessoa com a vida. E isso é legal, isso é fundamental, isso é importantíssimo e eu passei por isso também. E eu não estou dizendo que isso seja ruim ou seja bom, mas eu estou pensando em cima de todos os estudos que eu tenho feito, do que eu estou, enfim, desenvolvendo de trabalho, a minha experiência própria, diversos aspectos que estão assim cruzando, né, com esse tipo de observação. E de uma certa maneira, e é um processo inclusive natural, eu entendo porque não exista um suporte de qualidade continuada, porque esse suporte de qualidade continuada, ele vira uma outra coisa, mas muitas vezes as pessoas acabam somente passando por aquela pontualidade, né, aquele catarse comportamental, cognitivo, seja lá o que for, e acabam deixando de lado as outras coisas que serão encontradas num futuro próximo, né? Que é basicamente o seguinte: uma pessoa ali estava no seu estágio final, passando por instituições, por, sei lá, prisões, cadeias, clínicas, hospitais e etc. Ou, né, naquela degradação do físico mesmo, tipo, mano, vomitando bile, sangue,
conversando com o mundo invisível, trocando seus pertences, furtando, aquela situação final, né? Estado de rua, morando na rua, enfim, todo o final triste do uso de álcool e drogas. Então precisa interromper aquilo, e todas essas qualidades de serviço, de o que se tem, né, para receber, essa entrega de conhecimento, de métodos, de protocolos, práticas clínicas, conceitos psicológicos, os níveis medicamentosos, psiquiátricos, enfim, todas essas qualidades terapêuticas de infinitas possibilidades, elas vão atuar pontualmente na desintoxicação, nessa reformulação, e ela tem um tempo hábil aí de, sei lá, 1 mês radical, 3 meses intensivo, 6 meses neutro, 1 ano consolidado, e depois tchau. Então, assim, dentro do tchau, que está sendo aqui dramatizado, não é uma verdade, isso não existe, mas é do tipo, poxa, o filho criou suas penas, a asa tá forte, agora tá na hora de voar, fazendo aí uma metáfora rápida. E isso acontece, isso é comum, isso é necessário, inclusive. Mas é necessário justaposto, cruzado, complementando toda essa necessidade terapêutica de um autoconhecimento ou uma crença em algo muito bondoso, muito amoroso, em cima de princípios e valores reais que vão, então, guiar a vida dessa pessoa em coisas boas. Caso contrário, ela precisa se conhecer. Porque assim, aí eu vou trazer para a gente, de repente, já encerrar essa conversa e tentar deixar essa mensagem dessa importância. Isso daqui é uma conversa de importância, esclarecendo um conhecimento, um prisma dentro de várias verdades cruzadas. Eu estou sem o uso de álcool e drogas há 10 anos. O meu alicerce ele veio através das Irmandades de 12 Passos, dos grupos anônimos, junto um trabalho de análise profunda, as minhas questões filosóficas, o meu período sabático nas artes plásticas, enfim, uma série de práticas meditativas, de terapias. Então, assim, eu estou cruzado com um monte de coisas que fazem com que eu me conheça, e ainda assim eu tenho oscilações de humor, de pensamentos, de sentimentos, e que fazem com que eu volte, às vezes, naquele primeiro instante, muito parecido com o que eu vivi no início da minha recuperação. E eu estou amparado por tudo isso. O que eu estou tentando trazer para essa importância de conversa é que, no caso de um dependente químico, de um uso excessivo e abusivo de álcool e drogas, muitas vezes a relação está em uma profundidade, ela necessita de um mergulho muito intenso sobre as questões da personalidade, sobre as questões sabe, pensamentos, crenças, emoções, porque o álcool e a droga é uma pontinha, né, nesse iceberg de um colossal, como muitas vezes eu repito aqui, e que não estão mais ligados ao álcool e à droga. Então ali é necessário um trabalho, uma terapia propriamente dita, no aspecto de um autoconhecimento. E eu estava pensando, né, de uma certa maneira, é em cima disso que eu estou trabalhando, porque a minha provocação, a minha terapia, enfim, as coisas que eu faço para mim mesmo, né, e que hoje eu estou conseguindo compartilhar de uma forma também didática, profissional ou informal, sabe, romantizada, eu consigo equilibrar todas essas questões e elas estão em cima dessa importância da sustentação. Seria como uma continuação que é normal, que é natural, que também é muitas vezes entendida, mas muitas vezes não é compreendida. Então, eu achei legal compartilhar isso, porque isso passa despercebido. E isso muitas vezes incomoda quem está num processo de recuperação, depois de múltiplos anos sem o uso de álcool e drogas, e muitas vezes não consegue entender o porquê
de um nível de incômodo ou de uma euforia que, sabe, continua ali até mesmo incomodando, porque ainda são esses extremos que não estão ainda muito dentro de um conhecimento ou muito dentro de uma entrega em algo que faça bem. Então, assim, vale pensar, vale refletir. Esse é um vídeo de convite para refletir sobre o quanto você que passou por esse período de desintoxicação, uma reinvenção, um período de abstinência assim considerado, né, nos protocolos clínicos, científicos, medicinais. Qual é o nível de seriedade, de autoconhecimento que você tem hoje, que faz com que você sustente tudo isso e continue caminhando, sabe? É basicamente esse o nível de reflexão e de importância que eu quero deixar nessa conversa de hoje, tá bom? E é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade, porque hoje a gente fica por aqui. Valeu!